Ok? Shalom, queridos. Olha só que tremendo. A gente tem orado, né, Miriam e Josi, para os homens serem despertados. Glória a Deus por tudo e por tanto. Meus queridos irmãos, para quem não me conhece, o meu nome é Fabiana Padilha. Eu sou filha de Deus. Ele teve misericórdia da minha vida, achou graça em mim, me recolheu da onde eu estava e disse: Você é minha. E glória a Deus por isso. Eu sou casada com o Rony Padilha, uma bênção, meu querido, meu amigo, meu pastor, e passa bastante trabalho comigo, eu diria, mas, né, ele aceitou essa missão de me cuidar, me proteger, me pastorear. Eu sou mãe de três, mas agora eu sou mãe de cinco, porque eu tenho genro e tenho nora. E daqui a pouco, se o pai permitir, eu terei netos, porque eu tenho orado por isso. Queridos, eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Ele é um ministério totalmente diferente daquilo que você ouviu dizer, mas tenho certeza que daqui a pouco não será mais tão diferente assim. É um ministério muito, muito poderoso, eu diria. Temos recebido coisas extraordinárias da parte do Eterno. Amém? E quem me conhece sabe que eu faço perguntas, né? Antes de começar ensinos e ministrações. Por que que eu faço isso? Porque isso nos ajuda a refletir. Isso nos ajuda a pensar, a ver as nossas movimentações. E é ótimo isso. Eu sei que tem muitos profissionais da área da saúde mental que também fazem isso, perguntas, né? As perguntas, né? As perguntas ajudam a pessoa a se situar. E é verdade, isso ajuda mesmo. Então, vamos lá para as perguntas. Você sabe qual é a sua vocação espiritual? Você já identificou? Você acha que apenas alguns filhos tem dons espirituais? Você acha? Você tem buscado dons espirituais? Tem orado? Ah, eu quero, eu quero. Você já percebeu algo que você realiza com uma mão nas costas, assim, e que você ama? Já percebeu? Meu, eu amo fazer isso. Eu posso ficar cansada, mas eu amo. Parece que o dia passa muito rápido. Então, queridos irmãos, nós vamos estudar juntos sobre a vocação espiritual. E nós vamos começar pelo princípio, né? É bom, né? Começar pelo início. E na outra terça-feira nós vamos aprender como fluir na fluência da nossa vocação espiritual. Estejam conosco na próxima terça-feira. Queridos, eu peço que vocês abram comigo. Nós vamos abrir muitas escrituras hoje. Amém? Estudo bíblico é assim, né? Glória a Deus por isso. Abram comigo em 1 Coríntios. É uma carta escrita por Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e o versículo do 26 ao 29. E diz assim: 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. Se eu estiver indo muito rápido, sinaliza para eu dar né, uma pausada aqui. Glória a Deus. O texto diz assim: Ora, vede, irmãos, a vossa vocação. Olha aí, Paulo falando. Que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu, olha aí, gente, as coisas loucas. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir.
a nada as que as são. Para que nenhum mortal, olha aqui, gente, nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Meus queridos, vamos a trazer, é importante, antes de tudo, é muito importante trazer à nossa lembrança o lugar que o Senhor nos tirou. Antes de tudo, antes de servir ao Eterno, a gente tem que trazer a lembrança. Qual era a atmosfera que nós vivíamos e quais eram os comandos que governavam a nossa vida? Hum? Como era a nossa perspectiva em relação à vida? Nós vivíamos para nós mesmos? Eu acho que isso é contumaz, né? Todo mundo, antes de conhecer Jesus, vivia para si mesmo. Nossos desejos e as nossas ações eram voltadas para nós mesmos? Penso que sim, né? Então, é importante trazer sempre isso à lembrança da onde Deus nos tirou. E por quê, Fabiana? Por que que eu preciso trazer a lembrança? Por quê? Queridos, nós precisamos ver onde Jesus nos tirou, trazer sempre a lembrança a isso e olhar para Jesus. Sempre olhar para Jesus. Olha para onde ele te tirou e olha para Jesus. Porque ele é o nosso maior exemplo. E ele é constante inspiração para cada um de nós, dos filhos de Deus. E ele traz uma verdadeira lição enquanto homem, ensinando seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, amém? Todo mundo concorda, certo? Amém. Ensinando nós, discípulos, e todos aqueles que o seguiam. Não era só discípulo que seguia Jesus. Tinha alguns que estavam interessados apenas nos milagres, apenas nos pães e nos peixes. Qual era esse exemplo? O que é uma inspiração? Servir os outros. Então, uma grande sabedoria, entendimento sobre vocação espiritual é servir os outros. Nós partimos disso. Lembrar da onde Deus nos tirou, olhar para Jesus, entendendo que nós temos que servir os outros. Amém? Servir os outros. Primeiro de tudo, a vocação espiritual sempre será que? Para servir os outros, servir a igreja, servir a noiva. Isso é primeiro, é o start, é o primeiro passo. Queridos, abram comigo as escrituras no livro de Lucas, capítulo 9. Livro de Lucas, capítulo 9, versículos 56 a 62. 56 a 62. Glória a Deus. Lucas 9, 56 ao 62. Aqui. E se foram para outra aldeia, tá? Certo, ok. Enquanto iam pelo caminho, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que vá. Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Porém, ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. E tu anda, proclama o reino de Deus. E outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas primeiro permite-me despedir dos que estão em minha casa. Porém, disse Jesus: Ninguém que pôs a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Olha que texto forte. O que Jesus quer dizer aqui? Servir o reino, servir a igreja, servir a noiva, não tem preocupações com este mundo. É isso que Jesus está dizendo.
Ah, mas eu tenho isso para fazer agora. Se você acha que isso é mais importante do que servir, você não é digno do reino de Deus. Então, isso também é um grande ensinamento da parte do Senhor, que nós precisamos entender que nós recebemos dons e talentos, nós vamos ver hoje, para algo que aponta para a eternidade. Amém, queridos? Isso é muito importante ter esse entendimento. Não que eu não possa ter coisas confortáveis, não é isso que ele diz, mas a nossa preocupação é em servir. Servir. Jesus, ele é o nosso exemplo. E agradeçam aí, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo e por tanto, Jesus. Aleluia. Então, para entendermos sobre como servir aos outros irmãos, né, a igreja, enfim, e fazer isso da forma correta, da forma certa, é importante sabermos quais são os nossos pensamentos. O que é que está na minha cabeça? E sobre quais são os desejos sobre essa movimentação. O que tem no meu coração sobre servir, sobre ministrar, sobre ensinar, sobre profetizar, sobre evangelizar, sobre pastorear, sobre apostolar? O que tem no meu coração sobre essa movimentação? E para isso, queridos, nós precisamos pedir para o Senhor revelar o nosso coração para nós mesmos, porque Ele conhece, a fim de não ficarmos confundidos e servindo do jeito errado. Não é porque Ele quer de um jeito, é porque do jeito do Senhor é melhor. Amém? O jeito dele sempre é melhor. Se nós servirmos com a nossa vocação espiritual, guardem o que eu estou dizendo, se nós servirmos com a vocação espiritual que nos foi concedida, com a intenção do coração errada, nós estaremos fazendo obras de palha e não obras permanentes. Amém? Uma coisa vai entrelaçando a outra. E sobre lembrar de onde fomos tirados. Abram comigo, por favor, no livro de Salmos. Salmo de capítulo 40. Vai glorificando, igreja. Salmo 40, versículos 1 a versículo 10. Glória a ti, Senhor. A tua palavra é maravilhosa, a tua palavra nos ensina. Obrigado, eterno. Salmo 40, versículo 1 ao 10º. E ele diz assim: esse texto é o texto da minha vida, gente. Isso aqui, Deus olhou para a Fabiana e disse: eu vou escrever sobre ela neste texto aqui. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Olha que lindo, gente. Eu me emociono cada vez que eu leio isso. Ele se inclinou para mim. Eu lembro de Oséias, que diz assim: te levei para o deserto para falar o teu coração. Me inclinei para te alimentar. Olha que lindo, gente. Isso aí é Deus, coisa linda. Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou o quê? De um charco de lodo ou de uma cova de destruição, né? Pôs os meus pés sobre uma rocha. Olha isso, gente. Firmou os meus passos, porque eles eram trêmulos, e eu ia sempre para caminhos tortuosos. Obrigada, Jesus. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas. Mentirosos. Muitos são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que possa se comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais, muito mais do que se podem contar. Sacrifício e ofertas não deseja. Abriste-me os meus ouvidos. Olha aí, gente, os nossos ouvidos estavam cerrados, fechados. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado, não reclamaste. Então disse eu: eis, aqui venho. Aleluia.
Eis aqui venho. No rolo do livro está escrito ao nosso respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade. Aleluia. Ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aleluia. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Isso aqui é sobre nós. É sobre nós. Porque todo aquele que foi resgatado pelo Eterno, que saiu de um charco de lodo e foi colocado sobre uma rocha, tem tudo isso aqui. Isso aqui é gratidão. Por isso é importante lembrar de onde ele nos tirou. E aquele que lembra de onde tirou e que ama o que Deus faz, apregoa, serve, faz conforme a sua vocação espiritual. Amém? Não tem nada daquilo, ai, porque eu não me sinto capaz. Ninguém é capaz, gente. Amém? Começamos por isso. Ninguém é capaz. Quem capacita é Deus. Aleluia. E glória a Deus por isso, senão nós iríamos o quê? Nos vangloriar. Ah, porque eu sou linda demais, eu sou bonita, eu sou sábia, eu sou inteligente, então eu posso, eu sou o quarto da Trindade. Glória a Deus que não é por nossa força, né? Aleluia. Senão, gente, seria feio, seria feio. E esse salmo, queridos irmãos, fala claramente de onde ele nos tirou e sobre onde, sobre quem fomos colocados, que é o senhorio de Jesus, ele é a rocha. Amém? Ele é o caminho. Ele é o caminho sobre uma rocha. Nós fomos colocados e os nossos pés que eram vacilantes agora foram firmados. Queridos, Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é o fundamento que deixa tudo sob a sua segurança. Então, queridos, se vocês têm algum receio, não tenham mais, abandonem hoje o receio. Nós ouvimos uma história antes de começar a reunião de uma situação muito ruim que aconteceu com uma filha amada. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que ela é livre totalmente, porque Jesus está nesse barco. Amém? Jesus está nesse barco. Então, querido, sobre essa questão de Jesus ser a rocha, ser a pedra de esquina, tem uns textos muito poderosos sobre isso. Eu gostaria de ler pelo menos um. Amém? Abram comigo em Jó. Jó, gente, é tremendo. Eu recomendo. Jó mostra a nós mesmos. Jó é tratando o orgulho. Jó, ele se achava o cara, tá? Ele até sacrificava pelos filhos, tá, gente? E aí Deus teve que ir lá e pá, tocar neles. Epa, para aí, Jó, filho. Escuta, baixa a tua bola aí, querido. Não é bem assim. Não é bem assim. Papai vai te ensinar agora. Amém? Jó capítulo 38. Jó capítulo 38, versículos 5 e 6. Jó 38, versículos 5 e 6. Olha essa profundidade de conversa, gente. Jó é muito profundo. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com um cordel, sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Esse texto é lindo, né, gente? Tem outros textos também, Salmo 118, tem Zacarias 10 também. Enfim, Mateus 21 também fala sobre a pedra angular. Atos, capítulo 4 também. 1 Pedro também fala. Fabiano, o que pedra angular tem a ver com vocação espiritual? De repente vocês estão perguntando, né? E sabe o que eu digo? Importa sabermos que tudo importa por causa da pedra angular. Saber de onde fomos tirados, porque o evangelho, queridos, ele é poder. Jesus Cristo era poder.
E ele é a pedra angular. Então, quando nós lembramos de onde fomos tirados, olhamos para Jesus, sabendo que ele é a pedra angular, nós não vamos usar o poder do Evangelho para coisas que não é para usarmos. Porque senão, queridos, nós podemos cair no quê? No orgulho, na vaidade, na altivez e principalmente na rebeldia. Ai, mas aquele lá é tão ungido, meu Deus, ele faz um charamandaia e cresce braço e sai o câncer, e vomita o câncer e coisa, mas isso às vezes não quer dizer que ele está sendo aprovado por Deus. Importa sermos aprovados por Deus. Amém? Você sabia que João Batista não fez nenhum milagre? Sabiam disso? Não fez nenhum milagre. Ele só chamou todo mundo de víbora, de raça podre, e diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Ele veio arrumar o caminho para Jesus, e ele é o profeta João Batista. Mas ele não fez nenhum milagre. Amém? Então, milagre não quer dizer pescoço, como diria minha mãe. Não quer dizer nada. Amém? Então, queridos, não lembrar de onde saímos pode nos trazer uma atmosfera. Olha aqui, ó, preste atenção. Nos trazer uma atmosfera de satisfação egoísta. É isso mesmo. Onde voltamos a pensar de uma forma só em nós, exclusivamente em nós, sem entender que a chave do evangelho é servir. A chave do evangelho é servir, não quando a gente pode, mas quando precisa. Não quando eu tenho tempo de sobra, mas quando é necessário. Eu não posso escolher quem eu vou servir. Eu tenho que servir quem o Senhor enviar. Amém? Isso é importante. E para desenvolver a vocação, queridos, é preciso, olha aqui o mistério, é preciso pedir um batismo de amor. Anotem isso. Se vocês estão buscando dons espirituais, busquem este, o batismo de amor. Pois do contrário, queridos, do contrário, nós até temos dons e talentos, mas sempre incorreremos em altos e baixos. Ora, estou servindo com entusiasmo e alegria, ora, não quero sair da cama. É isso mesmo, por isso que o amor é importante. E nessa trajetória que estamos fazendo, neste caminho que é Cristo, é importante que nós tenhamos o que? Equilíbrio. E o que traz equilíbrio é o amor. O amor. Amém? Então, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós precisamos, olha aqui, quem lembra de 1 Coríntios capítulo 12, último versículo, que eu não lembro de cabeça, que ele diz assim: procurem os melhores dons, procurem com zelo os melhores dons. E ele diz assim: vou te mostrar um caminho mais excelente. Este texto, ele é maravilhoso, é um ensino que Paulo traz para nós. E é o dom do amor. Queridos, o dom do amor está descrito em 1 Coríntios capítulo 13. E mais importante é o versículo 1 ao 8, que fala como que nós temos que ser. Que nós podemos dar salto mortal, falar em língua, entender língua, etc. Mas se a gente não tem amor, nós vamos fazer só barulho. Que é como, né, o metal que soa lá, um símbolo que retine, é só barulho, a gente já faz Hadouken e só, nada mais, né? Tem que ter amor, tem que ter amor. Nós podemos conhecer tudo, ter toda a sabedoria, saber falar, versar bem, ter bons vocabulários, né? Falar palavra difícil, mas se não tem amor, gente, não vai valer de nada, absolutamente nada, nada. Ainda que a gente dê tudo que a gente tenha, se não tem amor, não vale de nada. Se a gente dá o nosso corpo, queima o nosso corpo, se não tiver amor, a gente não vale de nada. Porque o amor, ele é sofredor. Quem é que sofre aqui por causa do irmão? Não, a gente já quer dar um sossega-leão nele. Estou mentindo? Não. Eu tenho também essas vontades. Eu não estou dizendo que eu estou ilesa disso. Eu estou pregando para mim mesma.
Eu estou ensinando para Fabiana Padilha. O amor, ele é sofredor, queridos. Ele é benigno, ele não é invejoso. Sabia disso? Que não sei de ciúme não é invejoso. Ele não diz assim, porque eu sou o quarto da Trindade. Ele não fica soberbo. Ele não se comporta de uma forma inconveniente, gente. Ele não envergonha os outros. Pelo contrário, ele chama no privado, ó, tu pisou na bola, viu? Não na frente dos outros, né? Na frente dos outros tu elogia. Tu diz, olha, você é o irmão poderoso, maravilhoso, ungido. Você dá mortal aí em nome de Jesus. E lá no privado, você para de dar mortal. Tá feio, entendeu? Isso é amor. Por isso que é importante pedir um batismo de amor, para que a gente sirva com excelência. Sirva de uma forma esmerada. Tem um texto lá em, acho que Levítico. Talvez seja Levítico, acho que sim, que fala sobre obra esmerada. Gente, é um texto lindo, eu não sei de cor o endereço, mas ele diz assim: e coloquei em você sabedoria, conhecimento para que façam obras esmeradas. Isso é Deus, gente, coisa linda, né? Então, o amor, ele não se irrita, tá, gente? Ele não suspeita que os outros estão falando mal da gente. Se estão, tá tudo bem, deixa pra lá. E o amor não fica feliz com a injustiça. Não fica. Tá tudo bem, deixa, ó, Senhor, eu entrego para ti isso aí, tudo que eu estou sofrendo neste momento, o Senhor é melhor juiz que eu, porque eu quero chegar lá e dar umas varadas, e não é assim que o Senhor quer, né? E o amor não acaba, gente, pelo contrário, ele vai multiplicando, né? Tudo vai acabar, mas o amor não acaba. Tudo acaba, mas o amor não. Então, vale a pena ler aquele texto de 1 Coríntios 13 para nos ensinar a nós mesmos. Queridos, esse texto, ele não diz que o amor e tudo que envolve o amor é só para nós, ou só para nossa família. Ou a gente pode fracionar este amor, né? Não, agora eu vou dar este amor aqui para esta pessoa. Não, gente, é amor e ponto. Ame, ponto. Ame a igreja, ama a noiva, ame, né? Ame todo mundo, porque Jesus amou todo mundo. Deus amou o mundo, gente, de uma maneira tal que entregou seu filho. Entregou seu filho. Você seria capaz de entregar seu filho? Isso é amor. Amor. Um perece para toda a humanidade, todo aquele, na verdade, todo aquele que nele crer não pereça, né? Isso é amor. A gente não pode fracionar o amor ou escolher quem a gente vai amar. A gente tem que amar e ponto. Então, meus amados irmãos, nós recebemos dons, guardem isso no coração de vocês, escrevam, não sei como é que vocês vão fazer. Nós recebemos dons naturais no momento da nossa concepção, sabiam disso? Deus colocou dons e talentos naturais dentro de nós quando a gente estava lá dentro da barriga da mãe, que vão nos ajudar a servir conforme a vocação que Deus já separou para nós. Isso mesmo, porque a gente faz mesmo sem conhecer Jesus. Jesus já nos conhece antes da gente conhecê-lo. Então a gente faz naturalmente aquilo antes de conhecer já Jesus. Lembra Paulo? Paulo ele ensinava, era sábio, só que ele era perseguidor, né? Mas era dom dele, da vocação dele. Já era a vocação de Paulo. Queridos, então, quando nós confessamos o senhorio de Jesus, então nós recebemos dons espirituais que servirão para cumprirmos com poder aquilo que o Senhor já escreveu a nosso respeito. Hum? Abram comigo 1 Coríntios, capítulo 12. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é instrução todo o tempo. Obrigado pela possibilidade de termos 914 Bíblias em casa, de várias versões, de capa cor-de-rosa, verde e azul, com letra grande, letra média, com espaço para escrever. Olha ali, ó. Obrigada, Senhor. Obrigado. O Senhor é top demais. Ei, bota desejo, a gente lê a Escritura todos os dias, Senhor. Aleluia. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. E diz assim: a cada um, porém,
é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, não é proveito próprio, é comum. Não é proveito da família, é proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, do conhecimento, né? A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, dom de discernir espíritos. Aliás, gente, abre um parênteses aqui, peçam sempre o dom de discernimento de espíritos. Neste momento que vivemos, é muito importante termos esse dom para entendermos a atmosfera em que vivemos. Continuando. Há outra variedade de línguas, há outra interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Amém? Glória a Deus, glorifica. Então, queridos, esses dons não são para nos servir, eu vou falar isso milhões de vezes. Não são para nos servir, mas para servir a noiva e para testemunhar, isso aqui é a coisa mais importante, ó, e para testemunhar acerca de Cristo. Como isso, Fabiana? Porque você vai lá e ora pela cura de alguém e pela vontade de Deus ela é curada e você diz, isso aqui é o poder de Jesus. Você testemunha sobre Jesus e o poder dele. Amém? Por favor, abram comigo em 1 Pedro. Gente, este livro de 1 Pedro é para tratamento de caráter. Então, leia 927 vezes. 1 Pedro. Tratamento de caráter. As coisas vão mudar na nossa vida. É um livro maravilhoso, maravilhoso. O capítulo é o 4. 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 10 e o 11. E diz assim esse texto: servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros. Olha o que nós somos, despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Ainda com as escrituras abertas lá em Efésios agora. Efésios, capítulo 2. Gente, Efésios é fantástico. Ensina tanto, tanto, tanto. É muito bom o livro de Efésios. O capítulo é o 2 e o versículo é o 10. Aleluia, obrigada, Senhor. E o texto diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas novas, as quais Deus já antes ordenou, aqui Deus ordenou quando? Antes, para que andássemos nelas. Ah, eu confessei Jesus hoje, daí recebi hoje. Não, Deus já fez antes. Amém? Nós não temos condições para entender na magnitude que isso representa. Deus viu nós nascer e nós morrer. Deus, quando fez o espírito de cada um de nós, ele perguntou assim: ô fulana, você vai confessar Jesus? Sim, eu vou. Então tá, eu vou escrever sobre você. Eu vou te dar esse dom. Porque você vai fazer isso para mim. Amém? Coisa linda, né? Isso é demais. Ai, mas nós temos o livre-arbítrio agora. Gente, nós estamos fazendo agora o que já aconteceu antes. Louco, né? Mas é isso. Isso é louco, mas é isso, gente. O livre-arbítrio, quando começou, foi antes. Nós estamos o quê? Vivendo o que está escrito.
o que foi definido, segundo a vontade do Eterno. Livro de Atos. Atos é top, hein, gente? Nós estamos escrevendo ainda o livro de Atos agora, porque é a igreja primitiva. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Abra um parênteses aqui. Jesus gosta de mesa. Amém? Mesa. Jesus ensinava a mesa. Guarde isso no coração de vocês. Atos capítulo 1, versículo 8 diz. 1:8. Atos 1:8. O texto diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Eu vou repetir isso aqui. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Olha aqui, para que que serve o poder? Para servir como testemunha. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Gente, é delicioso entrar num mover do Espírito Santo, porque assim, o Espírito Santo sempre está presente, amém? Quando ele se manifesta, olha bem o que eu estou falando. Quando ele se manifesta, acontece todas aquelas coisas que a gente já viu. Se treme, se atira no chão, e coisa, e ri, e chora, e sapateia, e cura, e lá, lá, lá. Isso é a manifestação do Espírito Santo. Amém? É delicioso estar nesse ambiente, né? Quem é que não gosta? Eu gosto. Mas ele quer que seja fora. Sabe para quê? Para testemunhar sobre ele. Amém? Quem nos concede os dons espirituais? Vocês já se perguntaram isso? Quem nos concede os dons espirituais é o Espírito Santo. O Espírito Santo confere a cada um dos filhos de Deus dons espirituais. Ele só não nos concede, como também nos capacita para usá-los. Ou ele vem e dá um manual. Ele nos confere e dá um manual. Ó, você vai usar dessa forma, tá, filho? Desse jeito, lembrando de onde você saiu, olhando para Jesus, entendendo que é para testemunhar sobre Jesus Cristo. Glória a Deus. Seguindo, esses dons são para quem recebeu o batismo do Espírito Santo. Ai, que trem é esse? Aham, é isso mesmo. Esses dons é para aquele que recebeu o batismo do Espírito Santo. Dons de fala. Gente, essa distribuição que eu estou fazendo aqui não está na Bíblia, é só para uma organização, ok? Os dons de fala, que é profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Dons de fala, ok? Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Dons de poder, a fé, dom de cura, operação de maravilhas. Uma vez eu estava pedindo assim para o Senhor, para o Espírito Santo, por favor, eu quero curar todo mundo e tudo, quero orar e a pessoa levantar da cadeira de roda, quero tudo, quero essas coisas de cura. Aí o Espírito Santo disse assim para mim, você já não cansou de pedir isso? Pede sinais, prodígios e maravilhas. Toma. Então peçam sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Queridos, como eu disse, isso é uma forma de organização, isso não está nas escrituras. Agora vamos entender um pouquinho sobre os dons, ok? Palavra de sabedoria. Ela é semelhante à palavra de conhecimento. É a capacidade, queridos, que o Espírito Santo concede a uma pessoa de revelar algo no futuro e vem acompanhado sempre de um conselho. Ah, eu vejo que você vai atravessar o mar. Não se preocupa, vai dar tudo certo. Mas aumenta a tua fé. Desse jeito. Amém? Glória a Deus. Então, a sabedoria é um evento no futuro acompanhado de um conselho. Palavra de conhecimento. Vamos lá. É uma capacidade conferida pelo Espírito Santo
a um filho de Deus, para revelar, olha aí o mistério, para revelar algo que aconteceu na vida de alguém. Ó, tô vendo que você tá com o coração partido porque aconteceu um problema no seu relacionamento há 10 anos. Então, isso serve para a pessoa o quê? Refletir sobre os seus atos atuais, entendeu? Temos o profetizar. E a profecia que se refere a isso não é prever o futuro, tá, gente? Isso fica ao encargo do palavra de sabedoria, tá? Profetizar não é, dizer algo na vida de alguém, porque foi usado por profecia. Não é profecia, tá? Porque a profecia é uma mensagem especial do Espírito Santo para o coletivo, para a noiva, para a igreja. E ela sempre tem como objetivo edificar, encorajar e consolar. Mas, Fabiana, isso pode acontecer para um em particular? Pode, mas ela precisa ter o objetivo de edificar, de encorajar e consolar, ok? Quando revela algo ruim sobre a pessoa, é uma palavra de conhecimento, ok? Então, temos a fé também. E a fé não é a fé que nós temos para crer em Cristo. Ela é uma habilidade sobrenatural que o Espírito Santo confere para um filho de Deus. E este filho, a gente pensa que é até meio abobado, de tanto que ele crê. É, não é verdade? É assim, é esse dom aqui, gente. Não é que eu vou saltar essa muralha aqui, eu vou dar um pulo, vai na fé, irmão, vai na fé. É isso aí, é esse dom extraordinário aqui, tá? A cura, capacidade, né? Não precisa muita explicação, né? Mas é uma capacidade que o Espírito Santo confere para a cura, para curar mesmo. A operação de milagres é também uma capacidade que o Espírito Santo confere, um filho, uma filha, para fazer aquelas coisas sobrenaturais, sabe? Curar cego de nascença, para transformar água em vinho, para caminhar sobre as águas. E ele não se equipara à cura e tampouco os outros, né? Porque ele é aquela coisa extraordinária e é aqueles milagres que Jesus realizava, tá, gente? Isso acontece muito, mas precisa ter fé. Tenham fé. Aumentem a fé de vocês, porque a gente já ora duvidando. Já ora pensando, meu Deus, e agora não vai realizar, que eu vou, onde é que eu vou enfiar a minha cara? Não vai enfiar em lugar nenhum, porque não é você que cura, é o Espírito Santo. Tem que orar igual. Eu não vou orar Deus o livre para ressuscitar, porque vai que não ressuscita. Não tem problema. Sabe por que que não ressuscita a gente? Porque a gente não ora. Só por isso. Que a gente tem vergonha, nossa reputação está aqui em cima ainda. Morto não tem reputação. Sabiam disso? Nós somos mortos já. Nós estamos sepultados com Cristo. Cristo vive em nós. Então é Ele que está aqui. Amém? Guardem isso no coração de vocês. É Ele que está aqui. Mas eu sofri uma injustiça, Fabiana. Não, quem sofreu foi Jesus. Porque você está morto. Quem vive em você é Jesus. Amém? Entrega para Jesus isso aí, tá? Se livra desse fardo aí, porque isso não te pertence. Deixa que Jesus resolve os teus BO aí, tá bom? Temos o discernimento de espíritos. Isso aqui, gente, é preciso. A igreja precisa disso aqui, gente. Precisa mais disso aqui do que charamandaia, tá? Precisa de discernimento de espíritos, ok? Que é também uma capacidade que o Espírito Santo confere para o Filho de Deus, e espero em nome de Jesus para todo o corpo da igreja, do noivo, da noiva. Para quê? Para entender a atmosfera que está vivendo, gente. Mas não é para dizer assim, tu tem demônio. Não, não é isso. É para dizer assim, te peguei, sem vergonha, para não cair no engano, para não cair na mentira, porque Satanás está ao nosso derredor.
Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Ele sempre vai querer uma distração nossa para comer. Então, o discernimento de espírito vai dizer assim: ah, Satanás, eu já te peguei aqui, pode sair daqui. É para isso. Ou ouvir uma mensagem que diz: epa, tem coisa estranha nesse angu aí. É para isso. Por causa das doutrinas humanas que estão sendo largadas aí à torta e direito. Amém? Discernimento de espírito. Espíritos. Variedade de línguas. Todo mundo sabe, né, gente, que é falar em línguas, né? Este aqui é o único dom, gente, que é para nós mesmos, que é para nossa própria edificação. E é claro que tem gente que fala em línguas para o corpo, que precisa de interpretação, amém? É muito importante isso. A gente não vai lá blá, 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 sem ter alguém que interprete. Paulo diz, né, que ok, oração em línguas e falar em línguas, mas dou preferência para a profecia, né? Por quê? Porque fala e nem todos entendem. Porque nem todos têm o dom de interpretação de línguas. E vai saber se ele está falando alguma coisa boa, alguma coisa que edifica. Certo? Queridos, tenho uma coisa para falar para vocês. Expulsar demônio não é dom, é autoridade. Hum? Expulsar demônio é autoridade conferida por Jesus. Foi ele que disse: ó, estou te dando autoridade para expulsar demônios. Não sei o que estou falando, as escrituras, vamos ler as escrituras. Marcos, abram comigo em Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. É bastante coisa, viu, gente? Mas eu prometo que vai ser gostoso, vai ser fácil, a gente vai fluir e todo mundo vai entender tudo. Amém? Porque eu orei bastante e eu sei que o Espírito Santo tem vontade que todos nós venhamos aprender. Não é por minha conta, não. E esse texto de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim: E estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Por que que está dizendo que a autoridade não é dom? Porque não está junto dos dons, e porque aqui Jesus diz assim: e vocês expulsarão demônios. Senão estava lá, tá? Lá nos dons. Não tem muito mistério nisso. As escrituras dizem que Jesus deu aos discípulos poder e autoridade espiritual para expulsar toda a força do inimigo e que absolutamente nada nos causaria dano. Não é eu, é Jesus que está dizendo. Ah, mas Fabiana, acontece coisa? Sim, acontece, gente. Mas esse dano aqui é sobre a salvação. Amém? Sobre a salvação. E é claro que somos protegidos, porque senão Satanás já teria nos destruído. Amém? Atos, abram lá comigo, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, versículos 13 ao 16. Aleluia. Atos é um livro maravilhoso. Quem escreveu Atos, vocês sabem? Quem escreveu? Depois vocês escrevam aqui no chat. O texto diz assim: ó, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Sai daqui, capetada. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Ou seja, ele conhecia Deus. Conhecia Jesus. Um dia o espírito maligno respondeu assim: Jesus eu conheço, tá? Paulo eu sei quem é, mas você eu não sei quem é, não. O que está acontecendo aí? Não te conheço. Ou seja, ele não tinha autoridade. Então o demoniado saltou sobre eles e, ó, deu um laço neles, espancou eles.
e eles saíram nus e feridos. Os dons espirituais, meus queridos, eles são atributos especiais concedidos a cada filho de Deus. Vou dizer de novo, após o batismo do Espírito Santo. Fabiana, tu falou duas vezes isso. Por quê? Porque precisa o batismo do Espírito Santo. Nós vamos aprender hoje. A glória de Deus é para a glória de Deus e para a salvação das pessoas. Abram comigo em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, o versículo é o 11. 3:11 diz assim: Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é poderoso, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem batiza com o fogo é Jesus. Lucas, capítulo 3. Gente, eu amo os evangelhos, todos. Mas Lucas, eu sou apaixonada. Lucas apresenta Jesus como homem, com as debilidades de um homem, a fraqueza que um homem tem. Tanto que Lucas mostra que Jesus ele suou sangue. É o único evangelho que fala isso. Lucas era um médico e ele sabia o que suar sangue significava. A dor terrível que causa suar sangue. Lucas capítulo 3, versículo 16 diz: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo em água. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, queridos, sobre o batismo com a água, vamos abrir em Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ai, Fabiana, é possível alguém ser batizado com o Espírito Santo antes do batismo de água? Sim, é possível. E está nas Escrituras. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, batismo da água de arrependimento dizendo para o mundo: estou sepultado com Cristo. Fui sepultado. Quando nós confessamos Jesus, nós recebemos automaticamente o Espírito Santo no nosso espírito. Quando nós confessamos o senhorio de Jesus, automaticamente o Espírito Santo entra no nosso espírito. Por que eu repeti? Para isso ficar gravado na nossa mente, ok? E isso vivifica o nosso espírito, porque ele estava morto. O espírito humano estava morto. O Espírito Santo entrou, amalgamou no espírito e ele ficou vivo. Não sou eu que estou falando. As Escrituras ensinam isso. O Espírito Santo, queridos, é um selo, é uma confirmação de que nós pertencemos ao Senhor. Ele é uma garantia da salvação. Ele é uma garantia para o Filho de Deus, que sobre nós há o sangue do Cordeiro. Amém? Abram comigo em João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 22. João 20, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, quando nós confessamos, é isso aqui que acontece, nós recebemos o Espírito Santo. Ainda não é o batismo. Isso aqui é o selo de que somos do Senhor. Amém? Efésios, agora, esse livro é extraordinário. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: No qual também vós,
tendo ouvido a palavra da verdade. Por isso que é importante pregar. Nós precisamos ouvir, e aqueles que estão perdidos no mundo, seja em Nova York, seja na Guatemala, em qualquer lugar, os perdidos, na favela ou Alphaville, os perdidos. Missão não é só na favela, em todo lugar onde houver perdido. Amém? Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes o quê? Selados. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Eu só abro um parênteses aqui, porque eu sou dessas que abro parênteses. A pergunta correta é: será que foi salvo mesmo? E não se perde a salvação. Amém? Essa é a pergunta certa. O batismo do Espírito Santo é sermos revestidos de poder. É necessário o batismo do Espírito Santo para recebermos poder. Dunamis. É como se fosse um poder explosivo. É esse que está escrito em grego, no original. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Diz assim: E eis que sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Esse é o batismo no Espírito Santo. Ou seja, batismo, quando confessamos, ele entra em nós, e o batismo ele vem sobre. Lembram no Velho Testamento que diz assim: o Espírito foi sobre o profeta e ele profetizou? É isso, o batismo. Só que ele entrava e saía, né? Como disseram sobre Jesus, o Messias é aquele que o Espírito Santo repousar e permanecer. Então, ele teve que receber Espírito também. Amém? Por isso a pomba, desceu em forma corpórea de pomba. Atos capítulo 2, versículos 2 a 4. Atos 2, de 2 a 4. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles, olha aqui, cada um deles pousou uma. E todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falasse. Os dons espirituais são dados para o bem comum, como eu já disse, para crescimento e amadurecimento da noiva. Entendendo o que o Espírito Santo faz, ele entra em nós, nos vivifica, o nosso espírito, e também o selo da salvação, como eu já disse, e o batismo é o revestimento do poder, dentro e sobre. Já que tem bastante coisa ainda, tu quer que pare e continue na próxima? Não? Ok, vamos lá. Como eu sou dessas, gente, eu vou abrir outro parênteses. Eu sou bem dessas, gosto de abrir parênteses e tal, porque um assunto vai ligando no outro e isso é muito gostoso de estudar as escrituras, né, gente? Nós somos tripartidos, amém? Vocês sabiam disso, né? Somos tripartidos. Que trem é esse, Fabiano? Nós somos uma alma que tem pensamentos, sonhos, desejos, emoções, sentimentos, personalidade, intelecto, inteligência, alma. Nós temos um espírito e nós habitamos num corpo, a nossa carne. Tá? 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Então, queridos, a primeira parte que morreu, quando Adão pecou,
foi o espírito. O espírito morreu. Na hora, pá, foi morto. A alma foi morrendo no decorrer dos dias do homem. Ou seja, foi piorando cada vez mais e mais, certo? Teve assassinato, casamento, lá, aquela coisa toda, com duas mulheres. Nunca foi da vontade de Deus se casar com duas ou mais mulheres, tá, gente? Davi também errou nisso, né? O último que morre é a carne. E o Senhor traz vida primeiro para o espírito. Primeiro que vivifica é o espírito. Depois a alma vai desenvolvendo a sua transformação, desenvolvendo uma mudança de mente. Nas áreas mortas, vai avivando, ok? E por último, nós teremos o corpo glorificado. Amém? Não sou eu que digo, são as Escrituras. E vamos lá para Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. O que? Está falando da alma. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos, gente, é tremendo. É muito poderoso. Romanos 8, 17 diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos o quê? Glorificados. Ele está falando da nossa carne, que será glorificada. E aqui eu fecho esse parênteses aqui. Gente, entendendo isso, nós vamos entender do que fala sobre salvação. Amém? Lembrando, a vocação espiritual é conferida por quem? Pelo Espírito Santo. Mas os dons espirituais, desculpe, pelo Espírito Santo. Só que a vocação espiritual é conferida por Jesus. Jesus confere a vocação espiritual. O nosso amado Senhor e Salvador confere a cada um de nós uma vocação espiritual. E a gente pode ver lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, está falando de Jesus, deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outro para pastores e outro para mestres. E por que existe a vocação espiritual? Por que vocês acham? Ela existe para aperfeiçoamento e edificação do corpo. Aperfeiçoamento e edificação do corpo. Por isso que existem a vocação espiritual. A palavra dom, queridos, e é muito importante nós termos isso muito certo na nossa mente. A palavra dom, ela significa presente oferecido de boa vontade, ou um presente que não merecemos. Isso é dom. A graça de Jesus para os seus servos, é isso, o dom, a vocação. E nós recebemos isso lá quando eu já expliquei. Aqui, quando confessamos, nós vamos desenvolver. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 7. 4, 7 diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O texto diz: cada um de nós. Ele não está dizendo só para 2% dos filhos de Deus. A vocação espiritual é para cada um de nós. Deus estabeleceu isso. Jesus confere a cada um de nós a vocação espiritual.
todos os filhos, todos, até as crianças, sabiam disso? Porque são filhos, porque Deus não é avô e nem sogro. Ele confere a todos os seus filhos. Jesus conferiu, amém, glória a Deus. Isso serve até para aqueles que não servem ao Senhor de forma integral. Porque existem aqueles que servem o Senhor de forma integral e aqueles que não, ok? Mas estes que não servem de forma integral vão fazer a sua vocação espiritual aonde? No seu trabalho, na rua, na praça, na fazenda, na chácara, em todos os lugares. Amém? É importante entendermos isso. Outra coisa, outra coisa, é muito importante lembrarmos que Deus não toma de volta os dons. Sabia disso? Deus não é homem para dizer, estou de mal contigo, me devolve meus presentes. Deus não faz isso. Deus deu, tá dado. Ele te deu, é para você. Você não merecia antes, agora não merece, mas ele não vai te tomar. É seu. É seu. E eu não estou falando isso, não é a Fabiana que está contando isso para vocês. São as escrituras que dizem isso. Romanos 11, 11, eu acho que, deixa eu ver aqui. Romanos 11, peraí, que eu acho que eu escrevi errado. Um minuto. 11:29. Glória a Deus. O texto diz assim, porque os dons, olha aqui, gente, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Você sabia que a salvação é um dom de Deus? Por isso que é bom entender espírito, alma e corpo. Vamos ver sobre esses dons ministeriais, tá? É um breve e um passant, tá, gente? Apóstolo. O apóstolo é aquele que tem uma missão linda de enxergar o futuro. Ele enxerga o futuro e traz a existência. É uma pessoa que está encarregada de fazer missões também, de abrir ministérios. E é um chamado para expandir o reino de Deus. O apostolado, queridos, ele é o fundamento da igreja. Ele é um fundamento da igreja. E através dele, do apostolado, é que pastores e líderes são separados, são preparados e treinados para suas funções. Um apóstolo é aquele que diz assim, ó, vamos separar essa área aqui, ó, porque essa área aqui vai ser o ministério, o braço ministerial de, sei lá, de cura. Entendeu? Ele vai separando, ele é o arquiteto, sabe? Ele vai vendo aqui a planta e vai dizendo aqui, ó, faz aquilo lá, tá muito estreito, amplia aquilo ali. Esse é um apóstolo, ok? Um profeta é aquele que anda com roupa de pele, é aquele que é estranho. Não, não anda de roupa de pele, tá, gente? Mas ele é estranho, tá? O profeta é estranho. Ele vive no mundo da lua, e ele está sempre lá fazendo aquelas coisas lá que parece estranho aos nossos olhos, mas ele é dele. Ele faz ato profético e pula a cordinha e corta as cordas. Ele é assim, ele é estranho. Ele vê o mundo diferente, tá? Se você está se reconhecendo, você não é maluco, não. Você é profeta. É aquele que ouve e transmite aquilo que Deus está falando para a sua igreja. Tá, gente? Com o objetivo de exortar, consolar e edificar o corpo de Cristo através da palavra. Amém? Muito importante, exortar, o exortar não é chamar atenção, tá, gente? Isso é admoestação. Exortar é aquele que diz assim, vai lá, é isso, você está indo para o caminho certo. É incentivar, empurrar, é tocar para frente. Isso é exortar, tá? A origem do nome dessa vocação, gente, que tremendo, né? Significa assim, aquele que mostra, aquele que mostra para todo mundo, aquele que expõe, e tem a ver com trazer uma mensagem do Pai, do Eterno, para alertar o povo e dar direção, tá bom? É muito importante
um ministério, né, uma denominação, sei lá, o nome que vocês derem, ter os 5 ministérios, né? Ter os 5 ministérios é muito importante, né? Apostolado e o profeta sempre vão estar juntos, sempre vão estar juntos. O profeta vê o negócio e ó pro apóstolo, entendeu? É assim que funciona. O evangelista, eu não sou isso aí, gente, não sou. Mas Deus sabe, né, das coisas, porque imagina eu desse jeitinho meigo que eu sou evangelista. Não ia dar muito certo. Esse é aquele que anuncia as boas novas, é a rede do Senhor. Ele pesca mesmo. Ele pesca aqueles que não conhecem o Senhor. Jesus disse assim lá para... Normalmente o apóstolo, ele é um pouco de tudo. Claro que umas mais que outras partes da vocação. Mas o apóstolo é o dedão, né? Aquele que, ó, fica na frente de todos, tá? Ele tem um pouco de tudo, entendeu? Mas tem uma parte ou outra que ele flui mais, tá bom? Jesus disse lá para os seus apóstolos, né, assim, segue-me que eu farei vocês pescadores de homens, né? Esse é o evangelista. Ele tem uma facilidade para criar relacionamento. Ele é amigo até do poste, né? Ele prega o evangelho para as pessoas de uma forma tão doce. Para quê? Para trazer para Jesus, né? Ele pesca e traz para outro discipular. Ele pesca e traz para outro discipular. Porque normalmente o pescador, a rede, ele não conserta a rede. Se ele vai consertar, ele faz um estrago, tá bom, gente? Guardem isso na mente de vocês, tá? Pastor. Pastor é aquele que cuida das vidas, tá, gente? O evangelista atrás, o pastor cuida. Ele é responsável em ajudar as pessoas com as suas necessidades espirituais. É aquele que acompanha, que serve o alimento, que limpa dos carrapichos, né? Que apacenta, que discipula. O pastor é aquele que conduz, que protege, que diz: ai, meus amados, o crente está pecando lá, ele diz: ai, pobrezinho, vem cá que eu vou te explicar umas coisas, né? Ó, tá tudo bem, vamos só pedir perdão, né? O pastor é assim, ele tem esse amor, né, pelas pessoas, né? Agora o mestre, gente, é aquele que diz: tu tá pecando, ó, tu vai ficar no milênio, tá? Tu não vai ficar com Jesus no milênio. O mestre é esse. Não, tu não pode casar de novo. Para com isso é adultério, tá? O mestre vai falar assim, gente, não tem tato nenhum, não tem doçura nenhuma. E ele tem uma facilidade para estudar, ele gosta de estudar, ele ama essa parte de ler livros, ele ama ensinar, e ele tem muita facilidade para entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. E a função dele é ser professor para os irmãos, tá? Mas só que ele é duro na queda, tá? O pastor, ele faz uma técnica, gente, que eu costumo chamar de sanduíche. Ele traz né, uma bondade para a pessoa, traz a personalidade da pessoa, ele dá uma paulada e depois ele agrada de novo a pessoa, né? O mestre não, ele dá paulada, paulada no início ao fim. Esse é o mestre, né? Se vocês têm aquele assim que nem gosta muito de conversar, coisas triviais, esse é o mestre. Gente, é dele isso, é uma característica dele, não vai mudar, não vai dizer nada, é dele. Isso é dele, ok? Geralmente eles gostam e muito de ler, tá? E tem facilidade para ler textos complexos, difíceis de entender, eles têm essa habilidade, é deles isso, né? Mas não se equipara ao dom do evangelista, porque o evangelista também dá uma explicadinha sobre a salvação, né? Ele fala sobre o plano da redenção, mas com doçura, com leveza. Ah, Jesus, ele é lindo e tudo, tá tudo perdoado. Vem comigo que eu vou te explicar no caminho. O evangelista é assim. Agora o mestre diz assim: "Ei, tu precisa resolver umas coisas aqui, tá? Apesar que o sangue está sobre você, mas tem coisa quicando no teu terreno ainda que tu precisa resolver, viu?" Esse é o mestre, né? Glória a Deus pelos mestres, glória a Deus, porque nos ensinam, né? Tem essa habilidade de ensino, gente. O que seria de nós sem os mestres, hein? Glória a Deus. E para que servem os dons ministeriais? A vocação espiritual propriamente dita.
Serve para. Eu estou encerrando. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus, a favela está terminando. Ê, viva! Para que servem os dons ministeriais? Para ajudar a noiva de Cristo a crescer, ter unidade, gente, no corpo. Nós ainda não estamos unidos, meus amados. Nós ainda defendemos placas. Ah, porque a minha é melhor, porque a minha é mais bonita, mais cheirosa, porque a minha sei lá o quê, sei lá o quê. Não, não é nada disso, tá, meus amores? Jesus vem buscar a noiva, que é toda a igreja. Todo aquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador é noiva. Não importa se usa véu, se usa isso, se usa aquilo, se não depila a axila. Vai buscar a noiva, gente. Ele vai buscar a noiva dele, porque ele morreu por ela. Ele quer a noiva cheirosa, adornada, sem rugas, né? Ele quer essa noiva com azeite, né? A mais, não aquele que só tem para lamparina, não, tá, gente? Lembra da parábola das noivas, prudentes e as nécias. Amém? E os dons, queridos, é para servir o próximo, tá? Lembra disso, igreja, servir o próximo, não a nós mesmos. Amém? E como eu disse antes, queridos, todos os filhos, todos aqueles que confessaram o senhorio de Jesus têm um dom espiritual, têm uma vocação espiritual. Seja para servir de forma integral aqueles vocacionados, ou para fazê-lo concomitantemente com o seu trabalho. E ele tem que fazer, tá, gente? Normalmente, o pastor que não serve de forma integral, ele sempre é o aconselhador. Ele sempre tem conselhos muito sábios, né? Ele dá instruções. E ele faz isso naturalmente, ele nem percebe. Ele nem percebe que ele está aconselhando, que está dando uma instrução. Porque ele já recebeu o dom de pastoreio. O mestre pode não ser aquele que serve de forma integral, mas ele sempre ensina, né? E o evangelista está mesmo aquele que não recebeu, sabe, o olhinho na cabeça, ele está sempre evangelizando, sempre trazendo. Ó, tem esse povo aqui, esse povo aqui. Porque Jesus deu para todos, meus irmãos. Isso é para todos nós. Amém? Para servirmos. E glória a Deus. Aleluia! Fabiana encerrou a primeira etapa. Glória a Deus. Amém?